Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzelli, ele que é autor da Madras Editora, sabe tudo sobre as escolas iniciáticas e hoje ele vai estar falando sobre os mistérios da Madame Lenormand. Vamos aguardar o querido Alexandre Garzelli entrar, que ele já está aí, que eu já ouvi. E amanhã, terça-feira, eu converso com o nosso querido Albano Macedo, ele está fora do Brasil, vai entrar ao vivo falando sobre a lua cheia do Festival de Azala, hein? Todo mundo aqui amanhã. Prontíssima para anotar aqui, ó. Peguem aí o seu papel, sua caneta, para a gente aprender com o Alexandre, tá bom? E aí, Ale, Oi, bem-vindo. Carmen. Tudo bom? Tudo bem? Como é que tá a altura? Abaixa, abaixa um pouco. Abaixa Tá para não cortando aqui, ó. cortar. Yes, Tá bom? um pouquinho. Ah, Perfeito, agora tá perfeito. Tudo melhor. bom? Boa tarde. Como é que você está? Com Como frio, estão? já tive que pôr mais casaco. É verdade, né? Espero que os nossos amigos e amigas da Pax estejam com frio, mas todos estejam bem e muito aquecidos, como a Carmen está toda aquecida aí, e que a Com gente possa saúde. sobreviver, que a gente possa É. sobreviver a essas variações de clima que ninguém entende mais nada, mas que são necessárias também, né? Tá tudo estranho. Ô, Ale, eu preciso te falar uma coisa antes da gente começar a live. Você me mandou a imagem da senhora aí que você vai abordar hoje, a Madame Lenormand. Isso. Só que é esse celular que eu estou Tá transmitindo. ótimo, Eu não me fica tornei antes. tranquila. Eu não tenho imagem para mostrar. É, O outro celular, ele caducou. Ele era da minha sobrinha, ela me deu, enfim. Eu tive que trocar de aparelho e de número. Então eu não tenho imagem para mostrar. So sorry. Não, não, fica tranquilo, porque também, Carmen, os amigos e amigas da Pax podem depois procurar o nome, né? É super conhecido. Você É, coloca Madame Lenormand, tem tá, várias imagens dela, né? No Google Imagens, né? E é interessante, legal. porque já que a gente está falando, né, sobre a Madame Lenormand, que ela é uma pessoa emblemática para sua época, é uma pessoa emblemática para o seu tempo, e também era uma pessoa muito misteriosa. E ela quis ficar misteriosa até para nós aqui, né? Até a imagem dela ficou misteriosa. Então ela continua Pois sendo é, misteriosa. ela Ela continua fazendo sucesso. continua e fazendo das suas também, né? Que ela aprontava bastante. E aí eu fiz aqui um esqueminha que nós vamos entrar já já. Mas antes da gente falar da vida da Madame Lenormand, que vai ser um bate-papo muito interessante, é importante dizer que o que ela representou na época dela é o que hoje em dia nós teríamos nessas grandes figuras que são terapeutas oraculares, né? E existem no mundo inteiro, mas eu acho que ela foi uma das grandes precursoras, né? Do que é Sim. você fazer um atendimento com responsabilidade, com qualidade, com seriedade, com ética. Então, era uma mulher à frente do seu tempo. Nós vamos ver o período que ela vive é muito difícil, porque é um período que pega, olha só, Carmen, Revolução Francesa, é um período que pega Napoleão Bonaparte, né, que a França estava, né, como um barril de pólvora, e é o tempo que ela vai viver. E eu fiz aqui algumas curiosidades minhas, eu quis satisfazer. Por exemplo, ela nasce na Normandia, então tradicionalmente teria nascido na Normandia, na região de Alençon, né, na França, né? Então ela nasce na Normandia, na França, na região de Alençon, no dia 27 de maio de 1772. Isso, Carmen, numa primeira versão, 27 de maio de 1772. Porque tem um mistério sobre a data que ela nasceu, que eu vou falar já já. Mas antes de ir para esse mistério, como seu amigo também é numerólogo, eu falei, deixa eu pegar a data que ela nasceu e deixa eu calcular para entender essa figura tão emblemática que é a Madame Lenormand. Eu pego o dia 27, aí eu somo com maio, que é o mês 5,
e depois somamos com o ano, 1772. E reduzindo a um número só, o valor da soma, quando a gente reduz a um número só, a gente encontra o número 4. Por que isso é importante na vida da Madame Lenormand? Porque as pessoas 4 são pessoas de personalidade muito forte, e já já, Camille, você vai ver que ela precisou muitas vezes na vida ter uma personalidade forte. São pessoas que vêm para estabelecer bases sólidas de algum sistema em alguma área da nossa vida. E ela veio estabelecer muito forte essas bases da cartomancia naquela época, na Europa, porque ela não atendia apenas na França, a fama dela chegava em vários países europeus, as pessoas viajavam para fazer consulta com ela, então ela traz as bases para o que, como eu comentei, seria hoje a profissão de terapeuta oracular. A gente deve muito a Madame Lenormand por essa base sólida, consistente, tradicional que ela traz. Agora, é interessante que o número 4, ele é um número par. Não podemos esquecer que os números pares, eles são mais dados a pessoas que têm sensibilidade intuitiva emocional, o que tem tudo a ver com a área que ela vai lidar, né? E é interessante porque o nome dela não era simplesmente Lenormand. A gente fala Madame Lenormand, mas o nome dela era Marie Anne Adelaide Lenormand. Então é claro que os pais, quando batizaram ela, tinham conexão com a Santa Adelaide, que quando a criança recebia um nome naquelas épocas é porque, né, os pais eram devotos, né, então queriam, digamos, acoplar a criança ao santo ou à santa da devoção. Então era Marie Anne Adelaide Lenormand, nome completo dela. Mas aí tem, Carmen, o primeiro mistério. Porque no primeiro momento falam, ela nasceu dia 27 de maio de 1772. Mas aí começam a pesquisar a vida dela cada vez mais, e se fazem pesquisas até hoje, e encontraram documentos oficiais bem antigos que já dizem o seguinte: ela nasceu no dia 16 de setembro de 1768. Né? Então aí já é um primeiro mistério, porque a gente imagina, hoje em dia, Carmen, tem gente, até como numerólogo, às vezes eu sinto isso, tem gente que às vezes tem algumas dificuldades para a gente fazer o mapa numerológico, porque na numerologia a gente usa o nome da pessoa e a data, né? A data tem que ser precisa. Mas ainda hoje em dia acontece em algumas partes do Brasil que a pessoa nasce numa data e é registrada em outra. Então a gente precisa realmente procurar, né? Você sabia que o teu amigo aqui é um desses casos, né? Ah, é? Não. Porque, por exemplo, você sabe que eu sou de janeiro. Sim. Mas as pessoas me parabenizam dia 21 de janeiro. Sim. Mas eu nasci dia 17 de janeiro. Né? Então, que engraçado isso. Então, 17 é Capricórnio, 21 de janeiro já é Aquário. Mas como as pessoas lá em cima sempre deixam tudo certo, eu sou Capricórnio ascendente Aquário. Então tá valendo. Eu falo, quem quer parabenizar dia 17, parabeniza dia 17. Quem quer parabenizar dia 21 de janeiro, parabeniza. Então é o aniversário do meu signo e o aniversário do meu ascendente. E de preferência, enviem presentes nas duas datas que eu vou adorar. Envia presente dia 17, dia 21. Pode enviar que eu vou achar o máximo, não vou reclamar nem um pouco. Então, claro, é muito bom. Hoje em dia isso ainda acontece. E aqui a gente está vendo essa data, né, que depois de pesquisas, porque ela é muito famosa até hoje, as pessoas gostam de pesquisar sobre ela, tem livros, né, escritos sobre ela, e encontraram 16 de setembro de 1768. Aí lá vai o seu amigo fazer a numerologia dessa data. E aí eu encontrei o número 2, regeria o destino da Madame Lenormand, se formos trabalhar com essa segunda data. Bom, tem um ponto interessante, né?
tanto na primeira data, 27 de maio de 72, 1772, como na segunda data, 16 de setembro de 1768, ambos os números são pares. 4 é um número par, 2 é um número par. Só que o 2, Carmen, ele é o número no tarô do arcano da sacerdotisa. Ah, E a Madame Lenormand, ela tem muito ares de sacerdotisa, de pitonisa, de profetisa. É o número da mulher, é o número da água, é o número da lua. Então também essa outra data tem muito a ver com o tipo de vida que a Madame Lenormand levava, né? Tem muito a ver com água, com mulher, com intuição, diplomacia, tem muito a ver com o sagrado feminino. E ela representava muito essas coisas todas, né? Ela era filha de Jean-Louis Antoine Lenormand. Era o pai dela, Jean-Louis Antoine Lenormand, que era um comerciante de tecidos. Então, até eu fiquei pensando, se ela não fosse exercer a profissão de oraculista, de terapeuta oracular, com certeza, pelo pai, se ela fosse seguir o viés dele, ela poderia facilmente ter entrado para o mundo da moda, porque a gente sabe que a França com moda tem uma relação incrível até lógico, hoje, né? lógico. E tinha desde aqueles tempos lá. O pai dela era um Sim. grande comerciante de tecido e a mãe dela, o nome da mãe era Marianne, igual a filha, Uhum. Marie-Anne Lenormand. Só que aí acontece algo, digamos assim, para uma criança, na vida de uma criança, né, um pouco trágico. Ela fica órfã dos pais Uhum. aos 5 anos de idade. Ela perde, Nossa. ela perde os pais aos 5 anos de idade e aí ela vai para um local que é muito interessante. Ela vai para a abadia beneditina de Alençon. Então ela vai ser cuidada por freiras da abadia beneditina de Alençon. E é muito interessante que a abadia, haviam as freiras da abadia beneditinas. É muito importante a gente saber que a ordem beneditina, ou a ordem de São Bento, é a mais antiga na Europa no sentido de estabelecer um sistema de clausura, né? É extremamente antiga a Ordem de São Bento, a Ordem Beneditina, mas a Abadia de Alençon, além das freiras, haviam também as senhoras ligadas a essa abadia. É como Uhum. se fosse, cara, uma confraternidade de mulheres, né? Como existe, por exemplo, a Liga das Senhoras Católicas. Então, essas coisas são muito antigas. Então, são essas senhoras, são as freiras que vão cuidar da menina Marie-Anne Lenormand quando ela Uhum. perde os pais com 5 anos de idade. Só que a nossa Madame Lenormand vai começar a ser uma noviça um pouco rebelde na abadia. Porque aos 7 anos de idade, ela começa a ter visões. E aí ela chegava para algumas senhoras, né, ligadas à abadia, e até para algumas freiras, e ela começava a ter visões da vida dessas pessoas. E ela falava: olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquele outro. Imagine uma menina numa abadia de freiras beneditinas começando a demonstrar esse tipo de sensibilidade. Deve ter causado um certo movimento na Claro, época, né? imagina. Agora, o que é muito curioso, Cami, a gente estava outro dia pesquisando a vida de alguns dos nossos queridos e bem-amados mestres ascensionados da grande fraternidade branca. E quando a gente analisa a vida de alguns deles, né, que são vultos da humanidade, a gente vê que esses vultos começavam muito cedo. Às vezes começavam com 14 anos de idade, 10 anos de idade, manifestar certas características. Uhum. E aí a gente se pergunta, por que que a gente não vê, às vezes, isso hoje em dia ocorrer? Então, o que a gente tem a impressão é que parece que as antigas gerações,
elas eram mais conectadas ao cósmico, ao sagrado, ao espiritual. Hoje em dia, a gente tem, às vezes, muita tecnologia, a gente tem muita coisa que nos faz olhar para fora e não olhar para dentro de nós. E nós acabamos perdendo a nossa sensibilidade por olhar muito para fora e pouco para dentro, por ficar muito numa tecnologia e não mais pisar com o pé na terra, abraçar uma árvore, olhar para a estrela, olhar para um pôr do sol, olhar para um nascer do sol. E aí você começa a entender, porque no passado, crianças apresentavam características extraordinárias, adolescentes também, e a gente está precisando fornecer ao adolescente hoje em dia, ao jovem hoje em dia, é uma humilde opinião que eu tenho, estamos precisando fornecer metodologias deles se reconectarem ao sagrado, se reconectarem ao divino, se reconectarem ao mágico, e a Pax foi precursora, né? Naquele grupo de dinâmica e desenvolvimento para adolescentes que durou anos, e a Carmen lembra como é que ficava lotado aí de jovem, era algo assim, né? E voltará, viu, Carmen? Voltará, que a gente já tem projetinhos. Estou esperando. Tô pronta para anotar a agenda, fala aí. Vamos lá. Não, pode deixar que, para a gente descontrair um pouco aqui o nosso bate-papo, Carmen, tem gente que começa a vida em janeiro, né? Então, o start para algumas pessoas é quando passa, né? 1º de janeiro, a pessoa começa a vida. Tem gente que começa a vida 21 de março, que é o ano novo astrológico. Sim. Agora, em junho, 21 de junho, é o solstício de inverno, que é o Iule, é o nascimento da criança da promessa. E você sabe que seu amigo aqui é um pouco druidinha, né? É muito wiccan e um pouco druidinha. Então, a gente espera essa criança da promessa nascer e começa muitos projetos. Agora, os casos que eu falei aqui, é gente que começa no início do ano, gente que começa a vida 21 de março, gente que começa a vida 21 de junho. Agora, a Carmen, ela não começa porque, na verdade, ela nunca para. Não para. Ela nunca para, é o ano inteiro. Tem um senhor-chefe que não tem férias, graças a Deus, eu adoro. Não tem, né? Ela nunca para, é atividade na roda do ano inteiro, a roda do céu inteiro. É verdade. Então, tem esse aspecto interessante da vida, né? A gente saber que ela foi criada por freiras e já manifestava no meio das freiras, né, essa sensibilidade com relação a antever o que estava por acontecer. E a menina, Carmen, ela fazia isso sem baralho, sem nada. Ela simplesmente começava, ela olhava para uma pessoa e começava a falar, né? Isso é outro detalhe importante, porque quando a gente fala sobre o tarô, a gente fala sobre o baralho Lenormand, o I Ching, as runas, os búzios, que são ferramentas para a desenvoltura da sensibilidade. Claro que são. Mas existem algumas pessoas que aquela ferramenta ela é um foco de concentração. Porque quando a pessoa abre a percepção dela, ela está muito além da ferramenta que ela está vendo na frente dela, né? Então é bem interessante isso. Agora, em 1786, entre 1786 e 1790, a Madame Lenormand vai deixar Alençon, na Normandia, ela vai deixar a abadia das freiras beneditinas e ela vai para Paris, né? Vai se mudar para Paris. Chegando lá, ela vai ficar meio que sob a proteção de uma outra madame, a Madame Gilberté, né? Madame Gilberté vai ficar meio sob a proteção dessa madame e ela vai começar a fazer as consultas, né? Vai começar a fazer as consultas, principalmente com cartas. Então, muitas vezes ela utilizava cartas de baralho comum, mas já já a gente vai falar também outros métodos que ela utilizava. Só que a informação agora, eu tenho certeza que os amigos e amigas da Pax vão gostar, e a Carmen vai gostar mais ainda da informação que eu vou falar agora. Porque lá em Paris, ela se estabelece num apartamento, ela adquire, né, se estabelece num apartamento,
que fica na rua Tournon, nome da rua, Tournon. Essa rua, ela fica no histórico bairro parisiense Faubourg de Saint-Germain. Saint-Germain de Pré. Saint-Germain. Então, quando eu estava estudando, eu falei, não, quando eu falar isso, porque o método Claro. Saint-Germain aparece sempre, né? Ele está Tá em todo. sempre, de alguma maneira, então ela residia nesse bairro, né, que leva, na sua amplitude diária, recebe o nome de Saint-Germain, né? Então eu falo que as coisas não acontecem realmente por acaso mesmo, basta a gente ver os sinais. Ela cobrava, naquela época, 6 francos por consulta, era o preço da consulta, né? E ela atendia pessoas da classe média, da classe alta e da nobreza europeia. Agora, vamos conhecer, Carmen, alguns clientes dela VIP, alguns clientes VIP dela, vamos conhecer quem era, só por curiosidade. Ela tinha um cliente chamado Jean-Paul Marat. Jean-Paul Marat, que é uma das luzes mais emblemáticas da Revolução Francesa. Esse Jean-Paul Marat, que a gente chama ele de Marat, né? Ele era médico, filósofo, político, médico, filósofo, político e jornalista radical em meio à época da Revolução Francesa. E também era membro da maçonaria. Jean-Paul Marat era um dos clientes da Madame Lenormand, né? Aí tem um outro que não é menos famoso. Olha o nome, Carmen. Robespierre. O próprio, né? Robespierre. Este era advogado, político francês, sendo uma das figuras mais emblemáticas da Revolução Francesa. Realmente, Robespierre foi muito importante para a Revolução e também frequentava lá o apartamento, né, lá da Madame Lenormand para as consultas. Este é muito interessante. Saint-Just, que o nome completo dele é Louis-Antoine Léon de Saint-Just. Louis-Antoine Léon de Saint-Just. Ele era um pensador, um político revolucionário francês, só que em relação ao Louis-Antoine Léon de Saint-Just, numa consulta, a Madame Lenormand o previne de maneira muito enfática no sentido: tome cuidado, você está em alto risco, toma cuidado, olha. E aí, esse Saint-Just é um que foi decapitado na Revolução Francesa e a Madame Lenormand falou sobre isso, né? Falou sobre isso. Então, são nomes bem interessantes, né? Marat, Robespierre, Saint-Just. Aí tem um que ele também era um pouquinho importante, Carmen, só um pouquinho, tá? O nome dele era Alexandre I. Você sabe quem ele é? Czar da Rússia. Então, quer dizer, Alexandre I, czar da Rússia, né, regeu, né, a Rússia de 1777 a 1825, né? Também, às vezes ele pedia para transportá-la até lá, às vezes ele ia até a França ou mandava, né, um emissário dele pegar certas previsões que ajudavam na condução, né, da Rússia, né, naquela época era a Rússia dos czares, né? Agora, dessas personalidades, celebridades VIP que ela atendia, por que ela ficou famosa na Europa inteira, não só na França? Porque ela era confidente, ela era amiga e era vidente particular de uma viúva que o nome era Josefine.
Então, Josefine era uma viúva com 2 filhos, uma mulher de posição, porque ela era viúva de um visconde, né? E um dia a Madame Lenormand vira para Josefine e fala: você se casará de novo. E você se casará com um homem cujo destino é conquistar terras, países, territórios. E Josefine se casou de novo mesmo. Ela se casou com Napoleão Bonaparte. Uau, hein? Então, olha, é interessante realmente o Não é círculo. fraca essa Madame Não Lenormand. é, não é fraca, não, né? O círculo que ela convivia, tem até que a anotação, ela foi a Josefine, primeira esposa de Napoleão, e o casamento dela com Napoleão foi previsto, né? Previsto pela Madame Lenormand. Uhum. Agora, tem uma coisa aqui muito engraçada. Madame Lenormand, bom, quando a Josefine se casa com Napoleão, claro que ela também se aproxima de Napoleão. E aí ela pega e começa a conversar com Napoleão Bonaparte e ela prevê a queda, a ascensão de Napoleão e a queda. E ela até fala onde é que essa queda se daria, como realmente se deu quando Napoleão ele foi contra a Rússia, né? Porque a Rússia é meio que um território, Carmen, parece que impenetrável, né? Napoleão foi Sim. tentar e foi derrotado. Aí, na É. Segunda Guerra Mundial, quando o Reich alemão Adolf Hitler tentou invadir a Rússia, foi derrotado também, né? Então, realmente é fogo. É o que eu digo assim, se a gente soubesse observar a história, né? Se a gente soubesse ler as entrelinhas da história, tá meio escrito assim, olha, não mexe com aquele povo, não. Não é muito bom, É. né? Vamos ficar na nossa, porque não é muito interessante mexer com eles. Daqui, quem tentou, esses grandes, Napoleão Bonaparte, depois o próprio Hitler, né? A derrocada deles começa quando eles tentam, né, adentrar lá o território russo, né? E a Madame Lenormand fala isso para Napoleão. O que você acha que aconteceu, Carmen? Você acha que ele ouviu? Não. Além de não ouvir, ele pega e manda prender a Madame Lenormand. Então, ela foi presa porque as previsões dela não agradaram ele, né? Que era o imperador da França, que ele se considerava, né? Então, como que ela falou? Não atendia os interesses, né, do Império Napoleônico, mande prender, né, a Madame Lenormand. Agora, eu até entendo um pouco, Carmen, porque ela era uma pessoa na época que o que ela falava, o pessoal escrevia. Agora, você imagina também o receio que Napoleão teve? E se os soldados que marcham para mim começam a acreditar nessa mulher? Daqui a É. pouco ninguém mais vai, porque, né? Então, ela se torna perigosa, mas aí tivemos um problema conjugal. O que você acha que a Josefine mandou fazer quando soube que o Napoleão tinha prendido a Madame Lenormand? Solta já. E aí, depois de um tempo, ela foi solta. Quando o pessoal era preso naquela época, Carmen, ninguém saía. A pessoa era presa e ficava presa até o fim da vida lá. Mas ela ficou um tempinho porque o círculo, né, que andava ao redor dela e coisa e tal, também pressionou Napoleão. Olha, melhor soltar. E aí ela foi, né, solta. Né, mas é uma curiosidade da vida dela. Até foi parar na prisão por causa das previsões. Ô, louco. Agora, a Madame Norman, qual era o material de trabalho dela? Ela trabalhava com as cartas comuns, carta de Hum. baralho, né? Então ela trabalhava com as cartas comuns. Ela trabalhava com o tarô, só que era um tarô muito antigo, nós estamos falando de 1700, né? Então ela também trabalhava com os arcanos de tarô. Ela também trabalhava com a quiromancia. Só que até para Napoleão Bonaparte, ela não utilizou cartas de baralho, ela não utilizou tarô.
ela quis tocar nas mãos de Napoleão. E tudo que ela falou para o Napoleão foi olhando as mãos dele. Agora, eu quero fazer um esclarecimento aqui. Ela trabalhava com quiromancia. Aí nós temos que explicar. O que é quiromancia? Quando as pessoas ouvem falar do termo quiromancia, as pessoas pensam que é a leitura da mão. E não é. Não é. Na verdade, existe o estudo da quirologia. A quiromancia é uma parte da quirologia. A quirologia, olha o momento cultural, Carmen. Vamos lá. A quirologia envolve 3 partes. A primeira parte é a quirognomonia. Olha o nome que a Carmen adora. Quirognomonia, né? É a primeira parte do estudo. A quirognomonia vai estudar a forma da tua mão, vai estudar a cor da pele da tua mão, a textura da pele, a coloração em algumas áreas, né? A ossatura dos teus dedos, das falanges. Então, isso é quirognomonia. Além da quirognomonia, na quirologia, nós temos a dermatoglifia. Coragem, Carmen. Dermatoglifia. Glifia. É dermatoglifia. A dermatoglifia, isso, dermatoglifia. A dermatoglifia é a parte da quirologia que estuda todas as linhas que você tem na palma da mão, mas não apenas as linhas são estudadas. Também, quando a gente aperta a nossa mão, assim como eu estou fazendo, ó, dessa maneira, a gente aperta a mão assim, ou então nós apertamos, né? Nós sentimos aqui o que parecem ser alguns morrinhos na mão, né? E eles recebem o nome de montes. Então, aqui nós temos um monte de Vênus, aqui nós temos um monte de Júpiter, de Saturno, de Apolo, um monte de Mercúrio. Aqui na palma, Carmen, essa região na dermatoglifia recebe o nome de a planície de Marte. E aqui, né, se a gente apertar aqui, a gente sente, né, que é bem, vamos até usar essa palavra, bem fofo aqui. Aqui é o Monte da Lua, né? Tem até um sinal aqui. Quem gosta de lidar com oráculo, quem quer saber se tem intuição, existe um sinal no Monte da Lua que indica se a pessoa tem certas aptidões para lidar com isso. Um dia a gente chega, cara, e bate um papo sobre esses sinais nas mãos, né? Então, a quirognomonia, forma, temperatura da pele, textura da pele. A dermatoglifia vai estudar tudo que é sinal, que é linha que se tem na mão. Mas a mão não acaba aqui, tá? A mão ela chega até aqui, ó. Aqui existem sinais que nós chamamos de braceletes. Então, até esses braceletes são analisados no estudo da dermatoglifia. E a quiromancia, ainda bem que eu tenho uma bem grande para poder mostrar. Eu vou colocar minha mão aqui agora, que eu vou sumir um pouco. A quiromancia é o estudo somente dessa linha. Só dessa linha que eu estou passando o dedo aqui. Que é a linha da vida. Né? Somente dessa linha aqui. Até você está vendo que na mão do seu amigo tem um M quase que... Tem um M aqui. Mas a pessoa... Ponto, Carmen. Próximo do indicador. Ela nasce aqui e nós vamos graduando a linha em anos até aqui embaixo. E aí nós vamos vendo os sinais que estão, né? E vamos definindo, né, como a Madame Lenormand fez para o Napoleão. Né? Então, eu quis explicar isso porque a gente fala em quiromancia, aí o povo pensa que quiromancia é leitura da mão. Não. Quiromancia é o estudo somente da linha da vida. A quirologia é o estudo completo da mão. Né? E tem esses 3 nomes que é bom para batizar filho, né? Tem 3 nomes bem fáceis de guardar: quirognomonia, dermatoglifia,
quiromancia. São três nomes bem bacanas para a gente guardar, fáceis da gente guardar. Mas Estava demorando, né, para você compartilhar essas palavras, né? é, Incrível, né? como é que não tinha aquele jogo, Carmen, jogo da forca que você fala, Na né? forca. Que o pessoal É. brincava Aquilo de... era legal, né? Imagina, essa geração nem sabe o que Não, é isso. não sabe. Não, olha, jogo da forca. Você lembra um outro chamado Batalha Naval? Batalha Naval, Nossa, que a era gente, com papel muito. quadriculado, meu pai É, jogava comigo, né? Hoje em dia, eu jogava. né? Submarino. Submarino, Ah, então, é. então para jogar forca, a gente ficava pesquisando na Barça e na Enciclopédia Britânica palavras difíceis para poder tentar, né, afrontar os adversários da escola, os Sim, amigos, enfim, né? Porque você tinha que chegar com uma palavra diferente, né? Não sim, podia ser sim. alguma coisa normal, né? Muito legal. Pena que nessa época, Carmen, a gente não se conheceu, que se a gente tivesse se conhecido, a gente ia ser campeão mundial de jogo da Ah, forca. Com essas palavras que a gente imagina. arranja, a gente ia ser campeão mundial de jogo, né? A Porque gente pode ressuscitar esse jogo, Ale. De repente o pessoal curte, quem não, sabe? mas a gente não está falando disso por acaso, porque eu estou pensando, e a Carmen pode falar, porque a gente fez um trabalho com muito carinho com jovens aí na Pax Universal, e eu estou pensando muito nos últimos tempos em voltar a esse trabalho com jovens. Mas uma Eu das coisas acho que eu que quero fazer, Carmen, nesse novo, né, grupo de dinâmica e desenvolvimento para adolescentes na Pax, entrou na sala de aula e falou assim, gente, é o seguinte, desligou o celular, pega, desliga, até, vamos deixar o celular fora da nossa sala de aula aqui, e aí eu quero, vamos falar dos jogos numa época que não tinha celular. Então eu quero mostrar para eles esses jogos todos, né? isso é legal, é legal. Fora o grande carro-chefe que sempre é o jogo de RPG que eles adoram, né? Amam. Nossa, é muito bom. O RPG é um jogo que é todo na imaginação. Não usa tela, joystick, nada. É aqui que se passa. É o velho hábito de contar histórias, como tinha os contadores de histórias do passado. Nós vamos retomar, e aí, pelo menos na Pax, os nossos jovens vão saber o que é jogo da forca, batalha naval, jogo da velha, vão saber o que é, com certeza. Né? Vamos Então, lá. tinha um outro método, né, que a Madame Lenormand utilizava, por exemplo, ela lia a borra de café. Ah, Então ela preparava o ah, café, a pessoa, né? E ela, em algum dos países que você teve, Carmen, você já chegou a passar por essa metodologia? Até uma curiosidade minha. Falei, como a Carmen ela viaja para vários países, acho que ela já viu alguém que faça a borra de café, já chegou? Ou de eu chá, já né? vi, eu vi aqui no Brasil, não vi É, fora, não. Mas é, quando você falou que ela era da Normandia, eu gostei, porque é onde fica o Monte Saint-Michel, que é a energia do Arcanjo Miguel. Lá nós tivemos com o grupo da Pax rezando, tá. assistimos uma missa com todo em canto gregoriano, que foi de arrepiar, a gente nem sabia. Subimos É, trocentos degraus, quando a gente chegou lá, estava começando a missa, foi assim, foi sincronizado pela agenda cósmica. Mas a borra de café eu já fiz leitura aqui no Brasil, tá. com pessoas que são descendentes de árabe, sírio, alguma Isso, coisa assim. isso, né? E ela fazia. E também a gente tem uma leitura que é feita no chá. Então fazem um chá, né, fazem um chá específico, colocam folhas um pouco maiores que ficam na xícara e depois que a pessoa bebe, eles interpretam o chá. Então ela conhecia Entendi. esses métodos. Agora, então ela lidava com carta, ela lidava com arcano de tarô, ela lidava com mão, ela lidava com a borra de café e o último método, esse é muito estranho, mas eu sei de onde esse método vem. Ela Hum, lidava com ovos. Então ela pegava ovos, ela pegava, ela quebrava ovos e a maneira que os ovos quebravam, ela olhava um pouco e começava a falar, né? não. Isso, na verdade, Carmen, você sabe de onde é que isso vem, Carmen? Isso vem Hum, da antiga religião na Europa, que na Idade Média recebeu o nome de bruxaria, só explicando. Bruxaria não tem nada a ver com algo negativo, com fazer maldade para os outros, porque sempre é bom explicar para não termos claro. confusão, né? E
Tem uma cena, você sabe que o seu amigo aqui é o da Hollywood Secreta, que a gente vai voltar, a gente até falou esse final de semana da Hollywood Secreta. Tem um filme com Antônio Bandeiras chamado O 13º Guerreiro, e tem um filme com Kevin Costner, quando ele fez o Robin Hood, o Kevin Costner, aquele outro ator bárbaro, é o vilão lá, o xerife de Nottingham, né, que é o ator que fazia o professor Snape no Harry Potter. E tem uma bruxa no Robin Hood que o xerife pergunta: qual que é meu futuro? O que vai acontecer? Ela pega um prato, ela joga runas, depois ela quebra um ovo. E a maneira que o ovo cai, ela interpreta, né? E a Madame Lenormand conhecia este método, o que quer dizer que ela era uma mulher que não conhecia só oráculo, não. Ela conhecia outras coisas, né, mais também bem interessantes, por assim dizer, né? E é muito interessante porque os clientes dela, né, a gente já falou da nobreza e dos VIP, né? Mas quem procurava a Madame Lenormand, além de praticamente todas as mulheres da nobreza europeia, né? Além de todas as mulheres da nobreza europeia, quem procurava ela eram, olha as profissões dos clientes dela, padres a procuravam, padres, nobres, aí aqueles duque, visconde, conde, marquês eram clientes dela, magistrados, juízes procuravam para consulta e também soldados. Olha que interessante, né? E soldados não só franceses, porque às vezes vinham soldados de outros países que queriam, né? E por isso que eu acho que o Napoleão, quando ele ouviu, né, a previsão da queda dele, pelo amor de Deus, prende essa mulher. Porque se essa mulher entra no meio das tropas e começa com isso, aí nós vamos nem sair daqui, né? Se o pessoal acreditar, né? Mas se ele tivesse ouvido, tivesse escutado, ele não teria se dado mal como acabou se dando, né? Marie-Anne Lenormand, ela escreveu diversos livros, ela escrevia muito livro, era autora também, escreveu diversos livros, e não somente sobre a arte, né, dos oráculos, mas sobre acontecimentos políticos da época. Então ela era uma mulher que ela estava naquele momento da Revolução Francesa mesmo. Porque com a clientela que ela tinha, ela sabia de tudo que estava acontecendo na política, não só da França, mas da Europa. E ela escrevia sobre isso. Ela pegava, né, e ela começava a colocar opiniões, né, o rumo da política na França e tal. Então, é um lado que o pessoal, quando fala Lenormand, o pessoal já pensa no baralho, normalmente o Petit Lenormand, né, um baralho pequeno, mas a gente não imagina o que essa mulher foi. E eu acho importante, Carmen, até o que eu falo para meus alunos, quando a gente vai estudar qualquer coisa, é tão bonito conhecer a origem. Né? Se o baralho leva o nome de Lenormand, mas quem foi a Madame Lenormand? Qual é o tempo que ela viveu? O que ela fez no tempo dela? Será que ela é importante somente pela cartomancia? A gente está vendo hoje que não, que ela fazia coisas além de carta e ela era importante nesse caldeirão que acabou dando na Revolução Francesa, né? E eu acho que até algumas coisas que ela falou nesse consultório, como alguns revolucionários emblemáticos passavam pelo consultório dela, a gente até pensa, Karen, será que de certa maneira influenciou as ações de alguns? Né? Pode ser que tenha, né? Não é difícil, porque quando a gente analisa a história da profecia na humanidade, é muito interessante. Porque, por exemplo, quando você pega o Antigo Testamento, aqueles profetas do Antigo Testamento, eles guiavam as profecias deles à nação de Israel. Aqueles profetas, às vezes, iam falar com reis, né, que conduziam o povo de Israel. Aí, quando você vai para a Era das Trevas, ou Idade das Trevas, você tem Arthur, mas do lado dele tinha Merlin, que era mago
e também que tinha poderes de profecia. Você vê John Dee na Inglaterra, o ilustre John Dee era o astrólogo da rainha. Então, e o que a gente vai falar de Michel ou Michael de Nostradamus, o Nostradamus, né? Que era outro que também, né, as centúrias dele nos influenciam até hoje em dia. Então a gente percebe que esses profetas, essas pitonisas, né, pessoas que conseguiam ver além, sempre estiveram próximas de altos círculos do poder e podem ter. Não tivemos na Rússia o famoso, né, ele era meio estranho, mas foi famoso também, o Rasputin, né? Sim. Que lá, né, ele tinha influência sobre o czar e a esposa do czar. E falam que era um camarada que tinha poder de previsão também, né? Então, essa história, né? Até, dá até um livro isso, né, Carmen? O lado oculto das profecias ao longo das eras, né? E comentar desses profetas todos, já imaginou? Né? Falar das vidas deles ia ser bem interessante, né? Se tem alguém da nossa querida Madras ouvindo agora, já vamos encomendar mais um livro. Bem por aí. Então é interessante porque ela abriu uma livraria, então também ela era proprietária de uma livraria, claro, né, que lidava com livros de ocultismo na época, mas a livraria era mais uma fachada para as consultas dela, porque na verdade o que ela trabalhava, o que ela fazia mesmo eram as consultas, mas ela também colocou uma livraria lá, né, perto abaixo do apartamento dela, e aí tinha o pessoal quando chegava na livraria e dava um certo código, quem trabalhava na livraria sabia que não queria comprar livro, que veio falar com a Madame Lenormand, então deixa, passa atrás dessa prateleira aqui, sobe essa escada que lá em cima você vai encontrar o livro que você quer, está no andar de cima. Então, mais ou menos assim que a coisa funcionava, né? Ela faleceu em Paris, né, em 25 de junho de 1843. Né? Então, é a data da transcendência espiritual. E eu fiz uma pesquisa também dessa data, e adivinha que número que eu encontrei? Que número? Número 2. Então, eu acho interessante porque ela tem duas possíveis datas de nascimento, né? Eu sou mais propenso a acreditar que ela nasceu naquela segunda data que eu te passei, que a vibração também era número 2. Porque a data da transcendência dela também é número 2. E é uma mulher, porque quando a gente pega o dia que a gente nasceu, o mês que a gente nasceu e o ano que nós nascemos, o ano completo, quando nós somamos tudo, nós encontramos o número do destino, que fala sobre qual é o nosso Dharma, qual é a nossa missão de vida na vida atual. Então, para mim, Madame Lenormand, ela tem uma missão de vida totalmente vinculada ao número 2. Ela me lembra muito a sacerdotisa do tarô. Ela me lembra muito o aspecto misterioso da sacerdotisa, a conexão, a intuição dela, não vou nem comentar aqui, né, porque estava à frente do tempo desde que ela era menina, e com 7 anos ela começou a falar coisas que realmente aconteciam na vida das pessoas. Então, ela tem muitos aspectos ligados ao sagrado feminino, o poder da mulher, a força da mulher, o número 2, a lua, a água. Né? Então, eu sou mais inclinado a acreditar que a segunda data que eu passei, que foi encontrada em documentos oficiais, tem mais a ver, porque ela também transcende num dia, né, num mês, num ano, que a regência vai ser 2. Né? E a vida dela foi plenamente uma vida de alguém regido pelo número 2. Né? Como ela não tinha, como ela não tinha filhos, mas ela tinha uma fortuna, porque ela viveu muito bem, cara. Né?
Bom, a clientela, né, dela, ela juntou uma fortuna, mas não tem filho. Mas ela tinha um sobrinho. Então ela fez um testamento, deixou a fortuna para o sobrinho dela, só que o sobrinho dela, ele era um católico fervoroso. Então, quando ele soube do testamento, ele chegou lá em Paris, ele ficou, né, com a fortuna, mas ele mandou queimar todos os objetos ocultistas da Madame Lenormand, né? Ah, não creio. Então, quer dizer, algo assim, né, absurdo, né? A pessoa deixa para você uma fortuna, tá bom. Ele era católico, fervoroso, tudo bem. Não é a tua crença que a tua tia fazia, mas respeita, né? Pô, podia ter deixado lá, não ia incomodar. Era só ele não mexer, mas com a fortuna que ela deixou, ele podia até ter pensado: olha, minha tia viveu nesse apartamento, aqui embaixo é a livraria dela. Quantas pessoas não deveriam querer visitar esse local? Se ele tivesse tido uma visão, né, de empreendedorismo, né, mas não, ele ficou com o dinheiro e mandou queimar os baralhos dela, tudo que ela Absurdo. usava, o material dela, os livros dela. Né? Então, é uma coisa bem triste, né, esse final. Agora, ela tinha alguns codinomes, né, pelos quais ela era conhecida. Ela era conhecida como a Sibila dos subúrbios de Saint-Germain ou a Sibila da Rua Tournon. Ela era chamada de... Agora, essa palavra, Carmen, você sabe o que quer dizer, o que é uma sibila, né, com Não. S? A gente escreve com S, né, S de sapo, sibila. Sibila é uma mulher ao qual atribuem poderes de profecia. É isso que é uma sibila. É uma mulher a qual Uau. atribuem poderes de profecia. Ela pode ser uma pitonisa, também sibila é sinônimo de sacerdotisa, é sinônimo de bruxa. Então, sibila representa todas essas questões que têm relação com o sagrado feminino. E eu acredito que a Madame Lenormand, ela não era apenas uma terapeuta oracular, não. Eu creio Sim. que ela conhecia a antiga religião, ela conhecia o sagrado feminino, até pelos métodos que ela utilizava, ela não ficava Sim. restrita só à carta. Até outras coisas que ela fazia, os livros que ela escrevia, e livros de temáticas ocultistas, aí você pergunta, onde é que ela aprendeu esse ocultismo? Claro que, É. e essa época é efervescente, né? Essa também é uma época que a gente começa a entrar, apesar da turbulência da Revolução Francesa e Napoleão Bonaparte, mas também é a época dos grandes ocultistas franceses. Será que algum desses ocultistas não passou pelo consultório da Madame Lenormand e, Sim. vendo a sensibilidade, não a teria iniciado em alguma tradição? Então é bem interessante a gente pensar sobre, né? E é isso aí. Filha, adorei. Uma super aula, como sempre. Eu anotei tudo. E aí, tem 5 minutos, ô querido Alexandre Garzelli. Estamos aqui falando com o nosso querido Alexandre Garzelli sobre os mistérios da Madame Lenormand. Essa é uma live para ouvir e reouvir várias vezes, né? Judiação ter filmado tudo dela, né? Agora, os sons dos cachorros, né? Que eu não sei o que aconteceu, que eles agora enlouqueceram. Né? Acho que é a lua cheia. Pode ser, pode ser. É que eles estavam até agora ouvindo com atenção a live. E aí agora estão É, aplaudindo, né? Então acharam legal. Nesses minutinhos, né? 5, 4 minutinhos, eu queria dizer que essa live me veio uma intuição que eu e a Carmen conversamos antes das lives acontecerem, né? Alguns dias antes, né? E, poxa, Lenormand, que eu comecei, Carmen, isso, você sabe como seu amigo aqui que gosta de pesquisar muito a área que trabalha, minha área como terapeuta oracular é uma das minhas áreas. E eu estou fazendo uma pesquisa pessoal, está levando 5 anos já a minha pesquisa, que é específica sobre o baralho Petit Lenormand. Por quê, Carmen? Porque quando
eu for ensinar este oráculo, e eu tenho conversado com ciganos, mas aí o cigano tradicional mesmo, Sim, claro. eu quero ver se eu vou relacionar o Petit Lenormand à árvore da vida da Kabbalah hermética. Exatamente como eu faço com o tarô, né? Então, é, eu pensei, poxa, você está já há 4, 5 anos pesquisando sobre o Petit Lenormand, sobre a Madame Lenormand, por que não fazer uma homenagem a uma mulher que foi tão emblemática para a sua época? Ela foi importante não só como pitonisa, não só como uma grande sibila, mas como uma mulher do seu tempo, com poder de influenciar até a política. Por que então não falar sobre ela? E ela me toca muito, por eu também Sim, ser terapeuta oracular, porque eu creio que a nossa área, Carmen, é uma área muito séria. A nossa área não por exemplo, ficar fazendo previsões. É uma área ligada a autoconhecimento. A área de terapeuta oracular leva o terapeuta e as pessoas a se perguntarem sempre quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Porque todo sentido de oráculo, o objetivo de qualquer oráculo, tarô, Lenormand, búzios, I Ching, runas, é um só: autoconhecimento. E quando você se autoconhece, a sua vida se abre, os seus caminhos se abrem. Às vezes, quando a vida parece nublada, é porque estamos olhando muito para fora e pouco para dentro de nós. Então, sempre pode. Tem, pode então, falar, pode falar. estão pedindo o seu Instagram, é Alexandre Garzelli, é o É, nome dele, arroba Alexandre Garzelli. Um minutinho que vai fechar o Instagram. Tua mensagem. tranquilo, né? Nesse minutinho, agradecer as pessoas, né? Arroba Alexandre Garzelli, né? Boa aí, homenagem, honra à nossa família Norman. É isso aí. Obrigada, Alê. Tudo de bom. Obrigado. Até o próximo encontro. Obrigado. Gratidão, Namastê, Pax.